Fala galera da comunidade, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Grijó, desse vídeo eu arrumei meu microfone, esse é o meu canal Café e Chá 256 e antes de tudo eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo caso gostem ou não, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá legal? Queria agradecer também que agora a gente tem mais de 1.000 inscritos, né? O YouTube me notificou acho que hoje ou ontem. É bem pouquinho, mas esse canal eu faço com muito carinho para vocês, para tentar transmitir o máximo de conhecimento que eu sei, a fim de agregar mais a comunidade, a fim de trocar ideias, né? Tanto no Facebook, Bitcoin Talk, Telegram, WhatsApp e tudo mais, né? Então vamos lá, chega de balela, vamos pro conteúdo do vídeo, né? O vídeo, ele é um vídeo educativo. Aqui eu estou com o gráfico do Bitcoin, né? Esse é um vídeo educativo que ele tem uma proposta bem clara, né? Que é passar dicas que você nunca escutou de nenhum trader, ou nenhuma aula, ou alguma pessoa, porque realmente existem algumas práticas, algumas dicas que eu vou estar passando para você num curto intervalo de tempo aqui que realmente vão fazer muita diferença nos seus traders. Por quê? Porque foram muitos estudos debruçados em gráficos e também foi muito tempo para mim chegar nesse patamar que eu cheguei de consistência, de ver o que acontece, o que não acontece, o que dá certo, o que não dá certo. E essas dicas não é que vão fazer o trade por você, né? Ela vai te auxiliar na hora do seu trade, com o seu setup, a sua metodologia, enfim, com tudo que você utiliza aí. Tá legal? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte. Eu vou até me colocar aqui para cima para ficar mais fácil. A primeira dica que eu dou para vocês, né? Se vocês usam o TradeView, que eu acho que grande maioria, esmagadora maioria das pessoas usa o TradeView, se você usa o TradeView, a primeira dica que eu dou para vocês é sempre trabalhe com o horário UTC 0, tá? Não usa UTC-3 ou não usa qualquer tipo de GMT-3 ou qualquer coisa do tipo. Sempre use o horário universal, que é o UTC-0 aqui, né? Eu estou em cima do horário universal, mas você vai ver que é horário universal, ele vai ficar o UTC aqui, são 9h15, né? São 3 horas a mais, já que aqui é GMT-3, ou dependendo do estado brasileiro que você tiver, horário de verão. Por que eu digo isso? O Bitcoin, ou qualquer ativo, que é por exemplo, um ativo que é baseado em pregão, ou Bitcoin que não tem pregão, ele é 24 horas por dia, mas existem algumas coisas, como que eu vou dizer para vocês, algumas manipulações que fazem no preço do Bitcoin em determinados horários. Por que eles fazem isso? Né? As baleias ou o próprio mercado em si. Para fechar, por exemplo, candles diários no positivo ou no negativo perante o dia anterior, ou de repente para simular uma trap, né, uma armadilha de alguma coisa, né? Então, uma coisa bem importante é o seguinte: o horário TC ele vai de 0 a 24, tá legal? Eu e meus bots sempre começamos a operar às 2 horas da manhã do horário TC, né? Então vamos lá. Dia 12, né, que é hoje, 13 de setembro, que é hoje, que é aqui, tá vendo? O mercado da meia-noite, que é aqui, né? Meia-noite, que é aqui, até as 2 da manhã tava subindo, tá vendo? Ele tava meio doido, né? Aí a partir das 2 da manhã daqui, você vê que ele saiu dessa subida e começou a descida. Até agora, né? Até 8 e pouquinho. O que eu faço, né? Quais são as minhas regrinhas, as regrinhas de ouro de trabalhar? Eu sempre trabalho das 2 da manhã, tá? De UTC, até as 22, tá? Porque eu sou day trade. Trabalho das 2 da manhã até as 22. Às 23, isso eu abro ordem. Das 2 da manhã até as 22 eu abro ordem. Às 23 horas, se eu tiver
ordem aberta ainda, eu fecho. Independente se está negativa a minha ordem perante ao preço ou se está positiva. Por quê? Porque eu sou day trade, eu vejo o dia, eu não vejo o montante inteiro, né? Eu quero lucrar no dia, meu objetivo e meu plano é no dia. Então, por exemplo, agora são as 22, 21h15 agora, né? Quando der às 23 horas eu tiver posição em aberto, eu fecho, né? Tanto negativo quanto positivo. Então é bem importante. Por que que eu faço isso? Porque das 11 horas até as 2 da manhã, que é onde eu falei para vocês, né? Então, vocês trabalham, eu trabalho das 2 da manhã até as 22, né? Abrindo e fechando ordens. Depois das 22 às 23 eu fecho todo mundo que está aberto ainda. E das 23 até as 2 da manhã eu não faço absolutamente nada. Por quê? Porque normalmente esse horário é um horário de decisão do mercado e um horário que o mercado é altamente manipulado. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui um gráfico de hora, tá? Hora, 1 hora. Aqui é uma LTB que eu tracei no Bitcoin que ela está sendo muito bem respeitada, que eu acho que o Bitcoin vai em queda até 9 mil e pouquinho aqui, tá? Mas isso não vem ao caso agora, tá bom? O que vem ao caso agora é eu mostrar para vocês o que acontece. Por exemplo, no dia de ontem, né? Dia 12, dia 12, dia 11, dia 12, meia-noite 1, meia-noite 3, 10, 11, 21, 22, 23. Olha o que aconteceu aqui, ó. No dia 12, olha o que aconteceu aqui com o mercado depois das. Olha como ele se comportou. Outro dia, aquele foi um comportamento até que um pouco tímido pela manipulação. Mas se você pegar outros dias, né, tipo meia-noite, 1, você pode ver que tem bastante dumps aqui, né? Aqui tem um dump, aqui tem um dump, quando ele vira o dia. Tá vendo, ó? Aqui, ó, da meia-noite, ele começa uma manipulação muito grande. Talvez no gráfico de 1 hora tá um pouco mascarado os candles, né? Das 11, aqui, ó, olha o que acontece com esse candle aqui, ó. Eu vou colocar até 5 minutos para vocês verem melhor. Olha o que acontece meia-noite com os candles, ó. Olha isso que aconteceu. Tá vendo? Do dia 13. Vamos lá pro dia pro dia 12, né? Meia-noite. Olha o tamanho desse candle para baixo que aconteceu 11h50. Vocês estão vendo como é surreal a manipulação? Vamos para outro dia aqui. Pode pegar qualquer dia. Dia 11, tá vendo? Meia-noite. Olha o que aconteceu da meia-noite até meia-noite e pouco. Olha só quanto que subiu. Mais de 1,50%. Isso não dá, não tem como respeitar nenhuma técnica com uma manipulação dessa, né? É incabível, né? Tudo bem, esse dump ocorre, é normal. Vamos lá de novo. Meia-noite. Meia-noite aqui. Olha só esse candle. Olha só a subida para depois descer, tá vendo? Então realmente, vamos ver outro dia aqui, só pra gente matar aqui. Olha só o que ocorreu aqui, ó, 1 hora da manhã. Olha esse dumping. Olha essa sombra. Então assim, isso são dicas valiosíssimas que da meia-noite, das 11 horas da noite até 2 horas da manhã do dia seguinte em horário UTC, não façam trade. Vocês vão estar muito expostos, que é na hora que os candles diários tendem a se fechar, candles semanais tendem a se fechar, o pessoal tenta empurrar o preço para cima, tenta empurrar o preço para baixo e é uma chacoalhada gigante. Ao contrário que, a base que, se você for um cara que tem robô de arbitragem, como eu tenho,
no meu GitHub, tem um robô de arbitragem com a Brasilex, com a Bit Recife, esses horários são os melhores. Por quê? Porque como o mercado chacoalha muito e os preços e o mercado vai ficando deficiente, ali a oportunidade de arbitragem está muito forte, né? Então, se você tivesse um robô de arbitragem, por exemplo, como eu tenho, eu deixo rodar a arbitragem sempre das 11 horas às 2 horas da manhã. Eu sei que ali eu posso colocar valores maiores, que não vai ter slippage, não vai ter nada que possa prejudicar o meu processo de arbitragem, né? Enquanto que no restante do dia, dependendo da tendência, se não tiver muito pump ou dump, vai se manter ali no seu padrão normal, tá? Então a primeira dica, horário TC0, trabalhar somente das 2 da manhã até as 22, às 23 fechar as operações todas e não mexer mais. Coloque isso na sua cabeça como se fosse uma abertura de pregão do Bitcoin. Isso eu estou falando para Bitcoin par Fiat, né? Par dólar, que é o par que mantém aí o Bitcoin nesses padrões, tá legal? Uma segunda dica que eu dou para vocês, né, que eu já falei isso várias e várias vezes, é a utilização do Market Profile, né? Isso é só para pessoas que, por exemplo, tenham o TradeView Pro, né? Você vem aqui em range fixo, né? Perfil de volume, range fixo. Você coloca, por exemplo, no dia 11, né? À meia-noite até... Vou colocar aqui até as 14 horas. Deixa eu... Vamos fingir que a gente está no dia 11. Eu sei que ver passado é muito fácil, né? Todo mundo acerta vendo o passado. Mas é só para ilustrar para vocês o Market Profile, que é um divisor de águas, né? Assim, eu uso muito Market Profile e Price Action em suporte e resistências, tá? Coloco o POC aqui, desenvolvimento, VA. Dá uma engrossada na linha aqui. Tá ótimo. Então, novamente, a dica do indicador, essa dica do indicador é engraçada. Essa linha vermelha do indicador se chama Point of Control, é onde o preço se estabiliza, onde os compradores e os vendedores entram em acordo, né? Não puxa nem para cima nem para baixo, então o preço tende a tocar muitas vezes aqui. Existem duas metodologias de uso, né? Eu uso uma pouco estranha, que eu mesmo desenvolvi, né? Normalmente, o que o pessoal faz? Quando o preço se distancia para cima, tá vendo? Vai nas values, se distancia para cima, o pessoal, quando ele passa dessa value, o pessoal vende aqui, né? Para recomprar quando ele tocar de novo, né? Mesma coisa aqui, o preço se distanciou. Então eu compro aqui e vou vender, o meu target vai ser lá na POC, entendeu? Eu já faço um pouco diferente, né? Essa é a metodologia comum que eu passei. O meu método, normalmente, ele se encontra assim, ele vê em quais as negociações estão mais, o volume onde as negociações estão mais relevantes, né? Então, por exemplo, aqui ainda a tendência é de baixa, né? Então não faria nada. E aqui a tendência é de alta, né? A partir daqui ela já é de alta, né? Porque aqui teve um volume bem alto. Então, aqui a tendência é de alta. Então, toda vez que o preço tocar na POC, eu compro. E vendo um pouquinho abaixo da value. De novo, compro, vendo. Então, existem essa metodologia eu gosto de usar bastante, porque ela dá muito resultado em scalp, né? Principalmente quando eu meço a tendência, eu vejo que o maior volume está acima da POC, então a tendência é de alta. Se o maior volume de negociações está embaixo da POC, a tendência é de baixa, né? E a POC ali, se a tendência é de baixa, a POC ali serve como resistência, e se a tendência é de alta, a POC vai servir como suporte, que foi esse caso aqui. Então essa é uma dica bem valiosa para você usar com os seus indicadores, para você usar o Market Profile, assim, ele é realmente um divisor de água. Se você fizer scalp, você vai ver que realmente ele é muito bom e dá muito certo. Principalmente para quem desenvolve bots,
meus bots usam Market Profile, a Anubis usa Market Profile, usa suporte e resistência, e o Market Profile dá uma segurança muito grande, né? E ele também trabalha da mesma maneira que eu falei do TC0, né? Então ele trabalha a partir das 2 horas da manhã, né? Começaria a trabalhar aqui, pararia de trabalhar às 11, às 10 aqui, mais ou menos aqui, ó, pararia de trabalhar e fecharia as ordens às 11 horas aqui, né? Então esse é o Market Profile, é a segunda dica ali. Além da UTC 0, a outra dica é o Market Profile. A terceira dica, que não é bem uma dica, é um aglomerado de dicas, é não usem indicadores, não usem MACD, RSI, não usem isso, né? Tentem usar sempre suporte e resistência das coisas, né? Coloquem 15 minutos, né? 15 minutos é um tempo bom, né? Para quem não é tão rápido em scalp, e usem suporte e resistência, tá bom? Por exemplo, o Bitcoin aqui, né? A gente está vendo o gráfico do Bitcoin aqui em 15 minutos. Aonde que é o suporte, né? Aonde que é o suporte do Bitcoin? Ele está sendo aqui, ó. Agora ele está sendo aqui, exatamente aqui, ó. Se você colocar qualquer coisa aqui e pedir para vender, ele vai, perdão, onde a resistência do Bitcoin é aqui, né? Junto com esses outros candles. Então, ele bateu aqui, desceu, bateu aqui, desceu. Se ele bater aqui de novo, você vende e recompra ele mais barato lá embaixo. Aonde tá nesse gráfico aqui, aonde está o suporte do Bitcoin? Ora, está por aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui com o Bitcoin, né? Se ele não romper, né? Se ele não romper, ele vai ficar nesse canalzinho aqui brincando até romper, ou até romper para baixo ou romper para cima, né? O que eu acho aqui, olhando, ele está num preço de 10.800 e pouco, a gente pode ver outros suportes aqui, pode ser que ele desça um pouco mais, né? Você pode ver que teve uma sombra aqui, ó. Então pode ser que realmente o suporte seja aqui embaixo, né? Nessa sombra aqui. Então o preço pode ser que fique aqui brincando, né? E se a gente colocar um pouquinho de sombra, ele vai ficar nesse canalzinho brincando. Então, quando você for fazer trade, meça o suporte e resistência os últimos, dá uma olhadinha no histórico dele para ver aonde ele pega, onde é mais relevante, né? Principalmente veja volume, né? Veja o volume aqui que é parecido e brinque assim. Não fique olhando um indicador, RSI, MACD, não olhe isso. Não olhe isso. Olhe somente. O máximo, isso é price action puro. O máximo que vocês podem fazer é olhar figuras de representação dos candles, né? Doge, tem aquele, a libélula que eu gosto bastante, estrela cadente, estrela da tarde, estrela da noite, enfim, tem um monte aí de candles que relativamente funcionam até que bem, né? Mas eu gosto muito do suporte e resistência. Eu já até brinquei muito de usar Renko, né? Mas suporte e resistência aqui é o que você precisa, você não vai esquentar a cabeça com mais nada, a não ser que haja uma manipulação muito forte, e essa manipulação ocorre nesses horários que eu te falei, então você vai ficar bem tranquilo. Isso vai funcionar 100% das vezes? Claro que não, né? Isso depende muito do mercado, né? Isso não é uma técnica infalível, uma técnica de trade infalível, né? Então você pode ver que realmente ele está respeitando esse suporte aqui. Então não é uma técnica de trade infalível, mas são dicas que com ela você vai poder ficar mais tranquilo na hora que você fizer os seus trades, tá bom? Então essa suporte e resistência é outra dica, o Market Profile é outra dica, trabalhar sempre com TC0 é uma dica bem valiosa, tá bom? Em relação a como você vai se comportar com a banca, stop, target, o que eu faço normalmente? Eu faço uma relação de 1 para 1, né? Então, quando o preço descer aqui, né, esse preço descer aqui que eu vou comprar para ele chegar nesse target aqui, eu meço o target. O target tem 1.76, né? E aqui eu coloco 1.76 de stop também. Seria um stop bem seguro aqui embaixo, né? Então, você vai ver que o preço dificilmente vai chegar aqui embaixo se não tiver uma tendência, né? Então, o preço vai bater aqui e vai subir. Ou se o preço romper, ele vai pegar seu stop. Teoricamente, é isso como eu faço entradas, né? Sempre de 1 para 1. Eu não
como eu faço scalp, eu gosto de operar no dia, eu não gosto de operar em mais de um dia, eu não gosto de fazer swing, então normalmente essa é a minha estratégia 1 para 1. Eu não faço 2 para 1, é muito possível no scalp você pegar tão longe, sendo que tem muitas violinadas. Então, por exemplo, uma violinada dessa, né, que teve aqui com esse candle, já ia te estopar se você coloca um stop bem curtinho. Então não vale a pena, vale sempre a pena você colocar 1 para 1. É um risco seguro e factível para criptomoedas, tá bom? Outra coisa bem importante que eu vou contar para vocês, com base em estudos, que é a seguinte: 82% dos rompimentos, 82% dos rompimentos são falsos, tá bom? 82% dos rompimentos são falsos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Bom, tem aqui a minha própria LTB, que eu tracei ela aqui, né? Rompeu aqui, legal. Não, é falso, tá vendo? Rompeu aqui, rompeu. É legal? Não, é falso. Rompeu, falso. Rompeu. Até tentou fazer um suportezinho aqui, mas depois você vê que não tem muito volume, ele desandou e agora ele está aqui dentro. Então, 82% dos rompimentos é falso. Então, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? O preço rompeu aqui o meu suporte, foi falso, voltou. O preço vai romper meu suporte, é falso, voltou. Então, assim, 82% dos rompimentos são falsos. Então, preste muita atenção nisso quando você estiver operando. Uma outra dica também, a quarta dica é 82% dos rompimentos são falsos. Então, vamos lá. Recapitulando, UTC0, Market Profile, suporte e resistência, o rompimento 82% é falso. A quinta dica, que é bem legal, a tendência da moeda muda raramente, tá? Qualquer ativo, Bitcoin, ouro, qualquer coisa que você fazer trade, a gente tem a ilusão que a tendência fica mudando toda hora. Não, a tendência muda raramente. Então, se você fizer um swing, você está tranquilo. Por exemplo, eu coloquei uma aposta de short lá nos 12.300, né? Então hoje eu estou tranquilo, ele está em 10.780, né? Então assim, hoje a tendência, isso é pessoal, tá? Estou contando dados pessoais para vocês poderem brincar aí ao lado de vocês, né? A tendência em 1 hora aqui, esse canal aqui, tá vendo que está se formando, um canal de baixa, né, uma LTB de baixa. O Bitcoin está em baixa, tá? Bateu aqui, vai continuar em baixa. A tendência não vai mudar, ela raramente muda num escopo e num contexto geral. A tendência do Bitcoin não é uma tendência que fica subiu o Bitcoin, desceu, subiu, desceu que nem um louco. A tendência é muito clara, né? Ela dá uns pullbacks, umas correçõezinhas, mas ela é muito clara. Quando você olhar o gráfico, que nem eu estou olhando aqui, para mim é muito claro, né, a tendência de baixa. Para mim, eu estou olhando toda hora o microfone aqui para o áudio não ficar ruim para vocês. A tendência aqui para mim é muito clara de baixa, né? Alguém pode falar, não é de baixa, é de alta. Para mim é muito clara de alta, ou de baixa, né? Você pode ver que houve uma alta aqui do Bitcoin muito forte, né? Lá de abril, março, começou a subir. E aqui para mim encontrou exaustão. Aqui, a partir desse volumão aqui, ó, não aguentou mais e agora ele está caindo, né? A tendência para mim é muito clara, ele está caindo e vai continuar caindo, né? Até um rompimento não ser o 82%, né? Foram um dos rompimentos que está dentro dos 18%, e romper forte para cima e realmente esse suporte aqui da minha LTB virar um suporte real, né? Mas para mim aqui é muito clara a tendência de baixa e a tendência não muda, raramente ela muda. Coloca na tua cabeça, isso é um mantra. A tendência raramente muda. Se ele está em baixa, faça só short.
Se ele está em long, ou se ele está em alta, faça só long. Não fique arriscando contra. Se você não é um day trade, se você não é experiente, não arrisque contra. Por exemplo, se aqui a tendência era clara de alta, aqui, né, dos 3 mil e pouco, ou dos 4 mil e pouco, subiu, subiu, subiu. Como a tendência que era claramente de alta, só faça long. Não vai querer fazer short aqui no meio se você não tem experiência. Agora, se a tendência aqui é de baixa, não tem por que você fazer long. Você tomar na cabeça, você achar que, nossa, ele vai subir, ficar na euforia. Esse mercado é um mercado, qualquer mercado na verdade, né? Eu falo muito com o Botelho. Quando eu falo com o Botelho, o Fausto Botelho, ele sempre me fala assim: oi, Matheus, boa tarde, boa noite, enfim, no horário do dia que eu falo com ele, ele fala: Matheus, como o mercado está te tratando? Ele está te tratando direitinho? Fecha aspas, né? Ele abre aspas e fala isso. Como o mercado está te tratando? Ele está te tratando direitinho? Fecha aspas. Ele é um cara super vivido no mercado. Ele sabe que quando uma tendência é clara, é ponto final, é aquilo lá, né? Quando você, isso é em uma hora, quando você vai expandindo o gráfico para minutos, você pode ver que num dia ele vai dar uma alta e tudo mais, mas a tendência é clara para um canal de baixa aqui. Então não adianta querer ficar a longo prazo, como tenho amigos que, por exemplo, colocam um long lá na BitMEX agora. Eu falo, cara, vai dar ruim para você, né? Se você não fechar a operação rápido, vai dar ruim para você, né? Vai dar um dump aí, vai dar qualquer coisa que vai dar ruim para você. A euforia do mercado para esse ano, basicamente, até agora acabou, né? A não ser que haja uma coisa externa muito forte, né, para poder mudar o preço, mas até então acabou. Então a tendência até agora é de baixa. Enquanto não mudar, é só short, né? É só vender o Bitcoin mais caro e comprar mais barato se você quiser acumular Bitcoin, né? Então, ou você brinca na BitMEX, enfim. Então essa quinta dica é bem importante. A tendência raramente muda. Ela demora muito tempo para mudar. Não existe tendência, por exemplo, que nasce e vive por, sei lá, 3 dias e já muda. Não existe isso. A tendência normalmente dura meses, às vezes anos, né? Por exemplo, vocês vão me falar agora, o Bitcoin está em tendência de alta, né? Claro, o Bitcoin, tudo é questão de percepção, né? Da perspectiva de onde você está olhando. O Bitcoin está em tendência de alta se você pegar candles anuais, por exemplo, ou candles semanais, mensais, né? Vamos supor, mensais. Acho que mensais deve estar em alta. Então, assim, tudo depende do seu gerenciamento, não do seu gerenciamento de risco, mas da sua organização. Se você acha que você trabalhar em médio para longo prazo é ok, então eu acho que o Bitcoin vai valer muito, tá? Essa é a minha opinião pessoal, ele vai valer muito. Então compre, independente do preço, porque ele vai valer muito. Mas eu estou falando aqui de trade. Se você tem uma visão que você quer trabalhar meio que para o médio, curto prazo, com candles de 1 hora, vendo o mercado, a tendência é clara de baixa. Agora, se você está lá na euforia do Bitcoin, ele está muito alto, ele vai oscilar pra caramba, né? Tipo, você vai perder às vezes 10%, mas às vezes vai subir 15%, enfim. Que nem aquele pessoal fala que é alta infinita, né? Então, mas essa não é o conteúdo da aula de hoje, né? A aula de hoje quer dizer que as tendências realmente elas tendem a durar bastante tempo, né? Então, como ele está no canal de baixa, essa tendência de baixa tende a durar bastante tempo. Se você for olhar numa visão muito macro do Bitcoin, a tendência de alta absurda, isso é indiscutível, tá bom? Estou falando na questão de trade mesmo, tá legal? Então, essas 5 dicas, né? Essas 5 dicas que eu passei para vocês são as dicas assim que realmente eu uso no meu dia a dia, né? Quando eu vou fazer operação com o meu próprio capital, quando eu vou fazer alguma configuração no robô da própria Nubis, quando eu vou, você pode ver, ó, que o suporte respeitou aqui. Quando eu vou fazer algum tipo de trade mesmo, eu sempre procuro usar essas 5 dicas, né? Como eu opero muito curtinho, eu opero muito no scalp, então realmente fica muito rápido para mim, né? Então, se você opera 15 minutos, 1 hora, que eu acho ideal, né? Se você não tem muito tempo para ficar operando, né? Por exemplo, você coloca a compra aqui, né?
e a venda aqui em cima. Se romper, você coloca um stop de 1 para 1 que vai te atender muito bem. Tá legal? Eu acho que de dica é só isso, né? Vou recapitular de novo, que é a parte do TC, né? Zero, você pôs o TC zero, com aquela margem de horário das 2 da manhã até as 22, com todos os encerramentos às 23, o Market Profile, um suporte resistência que eu falei para vocês, o rompimento que 82% dos rompimentos são falsos, tá bom? Segundo as minhas análises, né, que eu fico debruçado, vejo o gráfico horas e horas e horas por dia, e que a tendência raramente muda. Muito difícil uma tendência mudar, tá? Ela normalmente dura muito tempo quando ela está bem definida, tá bom? Então é isso. Acho que essas 5 dicas são bem legais, são dicas que eu queria compartilhar com vocês, né? Peço que vocês tentem fazer um pouquinho de trade com essas dicas, principalmente suporte e resistência, que você vai ver que vai ser muito legal, né? Por exemplo, né? Vamos supor, eu tinha um amigo meu que eu acho que ele estava em long, né? No dia 5 de agosto. Por exemplo, tudo bem se entrar em long aqui e ganhar, né? Você fez um scalp aqui, na verdade, né? E depois o preço começou a descer. Mas não é o ideal fazer esse scalp. O ideal é você sempre acreditar na queda, você ir com a tendência. Não adianta você nadar contra a tendência, porque você não é uma baleia, né? Baleia sou eu que sou gordo, mas você não é uma baleia, então vá de acordo com a tendência, surfe com a tendência, que seus lucros vão ser muito expressivos, tá legal? E você vai ficar muito mais confiante, né, para você fazer seus trades com isso daí. Tá legal? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida e sugestão vocês deixem aqui no comentário, tá? Que eu vou ter um prazer de responder vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se gostarem do vídeo, dê um joinha que é bem legal. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo.